Bom, gente, bom dia. Vamos lá. Caderno 7, frente E, primeira aula. Estamos acabando já. Mais 2 semanas, termina o programa. Gente, equações polinomiais hoje, em especial relação de Gerard, francês. Onde, vamos lá. Eu disse a vocês que não tem método de resolução uma equação dos terceiro, quarto, quinto grau em diante. Então você teria como maneira de conseguir solucionar através de uma pista. Aula passada você viu, se o cara te der uma raiz, 2 raízes, você aplica Briot-Ruffini e cai o grau até se conseguir chegar a segundo grau. E aí resolver a equação. Se ele não te der raiz, ele vai te dar alguma propriedade que essa raiz tem. As raízes estão em PA, as raízes estão em PG, as raízes são consecutivas, alguma informação, não concretamente te dará as raízes. E aí você tem o que a gente chama as relações de Gerard, que você já usava isso em equação do segundo grau. E a gente até esperava que você usasse mais. É a equação de Gerard, que seria o que você chama de soma e produto das raízes, quando é de segundo grau. Aonde, dada uma equação de segundo grau, a primeira relação de Gerard, sempre o grau indica a quantidade de relações que eu tenho. Se você tem uma equação de segundo grau, você tem 2 raízes. A partir de agora a gente sabe. E saiba vocês que a soma das 2 raízes sempre era menos b, coeficiente de x, sobre o a, coeficiente dominante, menos b sobre a. E o produto das raízes, das 2, c sobre a. E era assim que a gente esperava que você resolvesse várias equações. A soma é 5, o produto é 6, 2 números cuja soma dá 5 e o produto dá 6. Montar um sistema, que às vezes era de cabeça. Só que agora a gente vai ampliar isso, vai percebendo. Equação de segundo grau, 2 relações de Gerard. Soma e produto, assim você guardou. Só que terceiro grau, você vai ter 3 relações de Gerard. O grau indica a quantidade de relações. E aí agora sim, tenha vocês o conhecimento das relações como um todo. Não é a soma das raízes, e sim a soma individual das raízes. Você tem 3, R1 mais R2 mais R3, a soma individual das 3 raízes é menos o B sobre o A. Lembrando aqui, o B é o coeficiente de x quadrado agora, e o A o coeficiente dominante. Menos B sobre A, apesar de ser a mesma relação, aqui era o coeficiente de x, aqui é o coeficiente de x quadrado. Aí, por que a gente tem que falar soma individual? Porque agora a soma de 2 a 2 de suas raízes, R1 vezes R2 mais R1 vezes R3 mais R2 vezes R3. A soma do produto de 2 a 2 de suas raízes são 3. R1 com R2, R1 com R3, R2 com R3. A soma de 2 a 2 de suas raízes será C sobre o A. E o produto das 3, aqui no caso, R1, R2, R3, menos o D sobre o A. Troca o sinal de D, divide por A. Vai notando, ó, soma individual, soma de 2 a 2, produto das 3. Porque agora, em quarto grau, isso daqui vai dando uma sequência. Quarto grau, você tem 4 raízes. Logicamente, você também aumenta mais um coeficiente aqui, E. E aí a soma individual. R1 mais R2 mais R3 mais R4, menos B sobre A.
coeficiente de x cubo sobre o coeficiente dominante. Soma de 2 a 2. Então, R1 com R2, R1 com R3, R1 com R4, R2 com R3, R2 com R4 e R3 com R4 é C sobre A. Gente, individual de 2 em 2, agora de 3 em 3, você tem 4. R1, R2, R3, produto dessas três, mais R1, R2, R4, produto dessas três, mais R2, R3, R4. É menos o D sobre o A. E finalmente são 4, você já fez individual de 2 em 2, de 3 em 3, agora o produto das 4. R1, R2, R3, R4 é E sobre o A. Notar a intercalação de sinais, né? Soma sempre a primeira individual, é menos o B sobre A, depois aqui é C sobre A, positivo, aqui depois, terceira relação, menos D sobre A, troca o sinal. Quarta relação, não troca o sinal, E sobre A. Se tivesse 5, seria menos F sobre A. Teríamos que aumentar muito. Já que você percebe que aumenta muito, mas normalmente quando o exercício ultrapassa quarto grau, você vai precisar normalmente da primeira e da última relação só. Essas do meio pouco vão aparecer. Aonde? Muita atenção aqui, que se cair para você no vestibular, é terceiro grau. Não fica preocupado com as maiores. E aqui sim, visualizar muito bem as três relações de Gerard. Bom, isso é a matéria da aula de hoje. Agora, exercícios. Só que você vai perceber que nós vamos precisar de muitas ideias aqui. Então, o primeiro exercício de vocês na apostila aí, ó, dada a equação, terceiro grau, ó. As raízes são representadas por alfa, beta e gama. Calcule a soma dos inversos das três raízes, o inverso de alfa mais o inverso de beta mais o inverso de gama. E depois a soma dos quadrados dessas raízes. É aqui que você vai ter uma parte, tem que ter uma noção anterior a isso, né, que a gente diz a vocês. Mas vamos lá, o item A é fácil. Eu sei que, vamos lá, se fosse alfa mais beta mais teta, soma individual, isso é menos o B sobre o A, menos 6 sobre 3, seria 2. Se fosse alfa mais beta mais teta. Sei também que se fosse soma de 2 a 2, alfa vezes beta, mais alfa vezes teta, mais beta, teta não é gama, né, Chile? Mais beta vezes gama, isso é C sobre o A, 3 sobre 3, que é 1. Por gama aqui. C sobre A, 3 sobre 3. Se fosse o produto das três, menos o D sobre o A. Seria 1/3. Isso as relações de Gerard te dão. Só que o cara não pediu, seria muito infantil pedir isso, pedir isso ou pedir isso. Seria prova de recuperação aí. O cara me pediu algo diferente, para ver se eu, algebricamente, sei chegar a algo que eu possa encaixar essas informações que eu tenho na mão.
Essa primeira, né, gente, é fácil. Por quê? Se eu não tenho essa informação para te dar direto, se eu quero simplesmente a soma de 3 frações com denominadores diferentes, sou obrigado a tirar MMC. Se eu tirar MMC, o MMC é o produto das 3 raízes. Eu não sei se você percebeu, você tem ele aqui. O MMC é o produto das 3. E aí, como que tira MMC? Esse produto das 3 por alfa sobra beta vezes gama. Vezes 1, beta vezes gama. Mais. Produto das 3 por beta sobra alfa vezes gama. Vezes 1, alfa vezes gama. Mais. Produto das 3 por gama sobra alfa vezes beta. Vezes 1, alfa vezes beta. Gente, é isso daqui também, se não me engano, eu tenho aqui. É 1. Isso daqui é 1/3. O inverso de 1/3, 3. Resposta do item A. Usar as informações que eu te passei para encaixar em expressões algébricas. O mesmo vai ser aqui, só que aqui tem um agravante. Você estuda, quando a gente começa às vezes matemática, revisão, matemática básica, começa a fatoração, quadrado da soma, quadrado da diferença, diferença de quadrados, cubo da soma, cubo da diferença, soma de 2 cubos, diferença de 2 cubos. Não é para, eu preciso saber isso, que vai cair fatoração. Vai cair aqui. Você tem que saber isso também. Isso daqui é a soma dos quadrados de 3 termos. Na realidade, para fazer esse exercício, tem que lembrar disso daqui. Há um caso de fatoração, desenvolvimento. O quadrado da soma de 3 termos. Só que eu garanto o seguinte, né? De 100, 1 guarda. E normalmente é aquele 1 que passa. É sempre assim. Que a gente dá a informação lá no 7º ano, 9º ano, e no primeiro fica falando, segundo, terceiro vai falando. É importante. Não é que vai cair fatoração na tua prova. É só simular que isso daqui como se fosse as 3 raízes. Que é isso elevado ao quadrado? É isso vezes isso mesmo. Nada mais básico. Elevar ao quadrado é o produto dele por ele mesmo. Só que quando eu multiplico, tem que distribuir. A vezes A quadrado. A vezes B, AB. A vezes C, AC. B vezes A, AB. B vezes B, B quadrado. B vezes C, BC. C vezes A, AC. C vezes B, BC. C vezes C, C quadrado. Nada mais óbvio. Aí organizando, você tem A quadrado aqui, você tem B quadrado aqui, você tem C quadrado aqui. Quadrado primeiro, quadrado segundo, quadrado terceiro. Mais AB com AB, 2AB. AC com AC, 2AC. BC com BC, 2BC. Posso pôr 2 em evidência? E sempre sacar que isso daqui nada mais é do que o quadrado do primeiro, mais o quadrado do segundo, mais o quadrado do terceiro. Tudo isso mais 2 evidências, AB, AC e BC. Isso daqui é A mais B mais C ao quadrado. Eu tenho que saber isso, senão eu não consigo nem imaginar como se faz o item B do exercício. Agora é só simular. Se A, B e C são raízes, isso daqui é a soma das 3 raízes. Primeiro a relação de geral. Aqui é a soma de 2 a 2 das raízes. Segunda relação de geral. Isso daqui é o que ele está me pedindo lá.
E aí, partindo do princípio, né, que você guardou, você está se preparando para uma prova de vestibular, você guardou então que, vamos dizer, alfa mais beta mais gama ao quadrado é alfa ao quadrado mais beta ao quadrado mais teta ao quadrado mais gama ao quadrado. Tudo isso mais 2 vezes alfa beta, alfa gama, beta gama. Isso é o que a gente acabou de provar para vocês. Isso daqui, ó, primeira relação de Gerard 2. Isso daqui é o que o cara está me pedindo. Então é óbvio, é a pergunta. Duas vezes. Isto daqui, a segunda relação de Gerard, que a gente já chegou à conclusão que é 1. 2 ao quadrado, né? 4 aqui, aqui dá 2. Quando eu passar para lá, 4. Igual a alfa ao quadrado, mais beta ao quadrado, mais gama ao quadrado, mais 2. Joguei para cá, posso responder o item P. Vale 2 a resposta. Perceba que aqui ninguém está pedindo determine raízes, conjunto de solução. Eu te dei propriedades das raízes e estou te pedindo alguma coisa diferente das propriedades, onde você tem que encaixar o que você conhece, o que você foi apresentado. Aproveitando que eu demonstrei isso daqui, só que, gente, tem muita gente, né, o pensamento de aluno, quando a gente fala isso, na hora eu faço, na hora não dá tempo. Você mesmo reclama que você tem 3 minutos para pensar. Se você não tem isso na cabeça, o exercício te exige isso, você já vai perder outro exercício e ficar distribuindo toda hora. Né? Tempo você tem para estudar, teve a vida toda. Gente, o quarto exercício de vocês do item eu não vou fazer, eu vou fazer no lugar esse 14, que tem a ver com o que a gente acabou de falar. Onde se encaixa muitas vezes, né, equação do terceiro grau e com geometria, paralelepípedo. Matéria que caiu na prova, a gente deu. As medidas das arestas de um paralelepípedo reto em metros são as raízes da equação de terceiro grau. Beleza. Você estudou paralelepípedo, sabe que ele tem 3 dimensões. As dimensões são as raízes, chamar de alfa, beta e teta. São as raízes. Qual a medida da diagonal desse paralelepípedo? Bom, num paralelepípedo eu acho que todo mundo lembra, né? Você estudou a área total, é 2 vezes alfa vezes beta, mais alfa vezes teta, mais beta vezes teta. Área total. Não dá para perceber que isso daqui é a segunda relação de Gerard, a ligação que tem com a matéria. O volume é o produto das 3 dimensões, A vezes B vezes C. No caso aqui, alfa vezes beta vezes teta. Também já dá para perceber a terceira relação de Gerard. Olha o casamento da matéria, né? Equação do terceiro grau, estudo de paralelepípedo. Só que o cara está interessado é na diagonal, a diagonal de um paralelepípedo, que é este segmento, também tinha uma forma.
A diagonal é a raiz quadrada de alfa ao quadrado mais beta ao quadrado mais θ ao quadrado. Ele quer isso. Raiz quadrada disso. Que acabamos de fazer um exercício para você ver, ó. Casamento perfeito, matéria. Só que para isso você tem que ter estudado isto. Senão, óbvio, você não vai entender. Vai ter que saber a matéria. 2 a 2, produto. Aqui é a soma dos quadrados. Vai ter que saber fatoração, que a gente acabou de demonstrar. Acabei de falar para vocês que A mais B, não, alfa. Alfa mais beta mais θ ao quadrado é alfa ao quadrado mais beta ao quadrado mais θ ao quadrado. Soma da primeira, quadrado da primeira, quadrado da segunda, quadrado da terceira. Mais 2 vezes alfa vezes beta mais alfa vezes θ mais beta vezes θ. Gente, eu quero a raiz quadrada disso. É a diagonal, para dar a resposta. Soma individual das raízes, primeira relação de Gerard. Menos OB sobre o A. 5. Menos 5 sobre 1. Eu tenho um número para pôr aqui. 5 ao quadrado. Aqui eu vou usar a segunda relação de Gerard. Alfa vezes beta mais alfa vezes θ mais beta vezes θ. Isso é C sobre o A, 8. Aqui é 8. Aqui é 5. Vou achar isso. Eu quero a raiz disso. Então, coloco aqui 5, né? Ao quadrado. Isso é igual a alfa ao quadrado mais beta ao quadrado mais θ ao quadrado. Mais 2 vezes 8. 25 tiro 16 dá 9. Sua diagonal é a raiz de 9. 3 metros. Alternativa C. Tudo aqui é casamento. Essa matéria gosta de cair muito em Unicamp, FUVEST, Unesp. Agora, por quê? Casamento, matéria. Tem que saber isso? Tem. Não estudou? Perdeu o exercício. Assim como não estudou? Também perdeu. Isso daqui, matéria básica. Todo cursinho, revisão, quando você vai começar, começa a falar ó, quadrado da soma de 3 termos. Quadrado, né? Da soma, quadrado da diferença. Você vai esperar, não, isso cai no vestibular? Cai aqui. Aí vai para o segundo. Eu disse a vocês que eu não sei resolver isso. Eu sei através de pistas. As pistas podem ser concretas, uma raiz, e aí o polinômio é divisível por x menos essa raiz, cairia para segundo grau, aplico o Breuer-Ruffini e acharia aqui a raiz. Só que aqui, ó, ele usa outro método. Resolva a equação, em vez de eu te dar uma raiz, eu te dou uma propriedade. No caso, as 3 raízes, são 3, estão em PA. A matéria PA. Todo mundo pensa, caiu muito, porque caiu a progressão aritmética. Só que se eu não sei relação de Gerard, eu nem vou conseguir fazer o exercício. Posso estudar PA à vontade.
PA não ensina equação polinomial. PA ensina sim. Se as raízes estão em PA e são 3, uma das raízes eu chamo de x, tradicionalmente. Né? Chamar de alfa, senão você pensa que é o x aqui. Chamar de alfa, uma raiz. Se é uma PA, a outra raiz eu vou chamar de alfa mais a razão. PA, sequência numérica, onde cada termo a partir do segundo é sempre o termo anterior, somado uma razão constante. Eu chamei uma de alfa, outra é alfa mais R. Ao invés de vir para cá alfa mais 2R, quando eu estudo PA, o cara sempre fala, é viável, é vantagem você recuar. Tá em PA, alfa menos R, alfa e alfa mais R são termos em PA que são minhas raízes. Então eu não tenho 3 incógnitas, só 2. E se eu usar a primeira relação de Gerard, somar as 3 raízes individualmente, alfa menos R, somado a alfa mais R, isso é menos o B sobre o A. Ao somar aqui, você vê por que é tão importante, né? Utilização desses termos. Você vai achar uma raiz, filho. 3 alfa é igual a 6, menos 6. É menos 6. Então é 6 mesmo. Menos 6. Então é 6. Alfa é 2. 2 é uma raiz. Se você quiser agora continuar usando o Gerard, tudo bem. Pode. Que agora, segunda relação, que seria aqui o produto de 2 a 2 das raízes. Lembrando que alfa é 2 já. Você vai achar R. Só que se eu tenho uma raiz, eu volto à aula anterior, o polinômio é divisível por x menos essa raiz. Tem que ser, senão não é raiz. Isso aqui é uma raiz. E o polinômio é quem? 1 menos 6, 11 e K. Coloco a raiz aqui, baixo a primeira, 1. 2 com menos 6 dá menos 4. Menos 8 com 11 dá 3. 6 com K, K mais 6. O último personagem é o resto. Ele não pediu, mas normalmente pode se pedir quanto que vale K, se estão em PA. K mais 6 tem que ser 0, porque se é divisível, se isso é raiz, tem que dar 0. K igual a menos 6. Você vai fazer tarefa dos exercícios, vai ter um monte que vai ter K aqui e perguntar quem estão em PA. É assim que você acha K. Agora ele pediu para você resolver a equação. Caiu para segundo grau. As outras 2 raízes estão aqui. Que são números bem reais e bem fáceis. 2 números que somados dão 4 e multiplicados dão 3. 1 e 3. As raízes dessa equação é 1, 2, 3. Estão em PA de razão 1. Se alguém perguntar quanto que é a razão, é 1. E as raízes são 1, 2 e 3. Então aí, gente, PA. Vocês às vezes têm mania de ler a prova por último, sem estudar nada, e ver assim, PA, cai PA na matéria cai muita PA. Tá.
Mas olha antes o que tem. Equação polinomial. Relação de Gerard. Pelo menos a primeira, não são todas. É aí que a gente fala, quando a equação é de quarto, quinto grau, você se desespera que tem 4 relações gigantes. Mas você usa uma, 2. Aqui eu usei uma só. Mas tive que lembrar, Briot-Ruffini, polinômios, divisão, cai o grau. Tá aí. É o que cai bastante também, Unicamp, Unesp e Fulvestre. E olha aí, o mesmo exercício, só muda a matéria. Não é PA, é PG. Na equação de terceiro grau, que eu não sei resolver, as raízes são reais e formam uma progressão geométrica, PG. Obtenha o conjunto de solução. Resolva a equação sabendo que está em PG, idêntico ao exercício anterior. Simplesmente lembrando PG, você chama um termo de alfa. PG é uma sequência numérica onde cada termo a partir do segundo é o termo anterior multiplicado e não somado. Então a próxima raiz é alfa vezes que multiplico pela razão. Ao invés de seguir, volta. A raiz anterior é alfa dividido por quê? Igualzinho a teoria de PA, né? Alfa, alfa mais R, alfa menos R. Só que agora multiplique aqui para voltar, você teria que dividir pela razão. E aqui, ó, não te pediram nem K aqui, não tem nem K aqui. Tudo está liberado para você, as 3 relações, mas só vou precisar de usar 2. 2 não, uma só. E não é a soma individual. Quando você tem termos em PG e você representa dessa forma, a vantagem que você tem é quando você multiplica. Se eu pegar alfa vezes Q, que é uma raiz, multiplicar por alfa. Multiplicar por alfa vezes Q. E isso dá, segundo as relações de Gerard, menos o D sobre o A. Quando eu utilizo esses termos, quando eu multiplico, Q aqui com Q aqui cancela. Sai que alfa ao cubo é igual a 8. O alfa é raiz cúbica de 8, que é o número 2. Achei uma raiz. Equação de terceiro grau, se tem uma raiz na mão, filho, Briot-Ruffini, a equação cai para segundo grau. 1 menos 7, 14, menos 8. Coloco a raiz, que é o número 2, aqui, abaixo, primeiro 1. 2 com menos 7, menos 5. Menos 5 vezes 2 dá menos 10. Com 14, 4. 4 vezes 2 dá 8. Com menos 8, 0. O último personagem é o resto. E o que sobrou seria a equação do segundo grau, infantil aqui. Quando eu digo infantil, a soma é 5 e o produto é 4. As raízes são 1 e 4. Soma 5, produto 4. E o seu conjunto solução aqui seriam as raízes 1, 2 e 4. Estão em PG de razão 2. 1 vezes 2, 2 vezes 2, 4. Está aí aquele exemplo. Faço exercícios da aula, é repetitivo, hora está PA, hora está PG, muda a equação, cai o grau, Briot-Ruffini.
Já na aula anterior, acho que você usou 20 vezes Brio Fini, então você deve estar craque. Né? Agora você vai usar 20 vezes orientação PA, PG, visualização teoricamente de fatoração, que é isso daqui que a gente mostrou, é o que você vai começar a perceber. As últimas matérias são as mais pesadas, difíceis, justamente porque não depende da aula em si, ou depende de um conjunto. Então, ano que vem, você vai fazer cursinho, não fica pensando lá, parando no primeiro bimestre, estudando fatoração, isso, aqui. Guarde o principal. Porque no final, caderno 6, 7, é o que cai no seu vestibular. Certo? Gente, bom final de semana a todos.